A ideia do formato de painel é que a gente consiga dialogar com todos que estão aqui na sala e com as pessoas que estão nos assistindo online também. Então, como tivemos ontem o painel de educação, em que a Cláudia Costin e Fernanda Haddad estiveram conosco, nós vamos começar com algumas perguntas aqui e vocês, por favor, se sintam à vontade para levantar a mão e a gente vai conversar juntos, ok? Bom, antes de apresentar as nossas panelistas, eu gostaria de dizer que, mais do que expor aqui a realidade vivida por grupos sociais que têm acesso a menos direitos na nossa sociedade, o nosso objetivo é trazer a reflexão sobre a importância de pensar a equidade de gênero, não apenas para nós, mulheres, mas para a sociedade como um todo. Esse é um tema que permeia e tem impacto em todas as outras áreas dos debates que nós estamos fomentando aqui no Brasil Fórum, seja pelo aspecto econômico, seja pelo aspecto social. Pois apesar dos avanços que nós temos tido nas últimas décadas, os tabus, os preconceitos ainda são muito persistentes. As mulheres ainda enfrentam a remuneração desigual no mercado de trabalho, sofrem com violência doméstica, lutam pelo direito do controle sobre o próprio corpo e cada dia mais tentam se impor a uma sociedade ainda muito machista. A estes tantos desafios, somam-se o abismo que ainda existe entre a luta por equidade da mulher branca e das mulheres negras e trans. Portanto, o Brasil Fórum tem hoje a honra de receber aqui a Mara Moira, mulher trans, doutoranda em teoria literária pela Unicamp, feminista e militante dos direitos LGBTs e profissional do sexo. Além disso, ela é autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta. Ela é colunista da Mídia Ninja e foi candidata a vereadora pelo PSOL em Campinas em 2016. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho Djamila Ribeiro, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, foi secretária adjunta da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo na gestão do Fernando Haddad. Ela é colunista da revista e site da Carta Capital e apresentadora do canal Futura. Palmas para Djamila, por favor. Antes de passar para as primeiras perguntas, eu gostaria de começar lendo um pequeno trechinho do livro da Amara. Vou aproveitar para fazer um merchan. Ela tem os livros, viu, gente? Vocês vão poder conversar com ela, adquirir os livros e ganhar até uma dedicatória especial. São poucos, hein? São poucos, corram. Vou começar rapidinho, tá? Corpo que não tem lugar. Corpo que se fazia à revelia das regras, das normas. Corpo que se prestava para a sombra. Essa era eu. E eu não fazia sentido. Sequer sabia aonde eu queria chegar. Quem me entendia? Esse livro é sobre a escolha que não faz sentido. Esse livro é sobre buscar porquês. E se eu fosse puta? E se eu fosse você? Maravilhoso. E eu acho muito importante esse chamamento do final, e se eu fosse você, porque eu acredito que a nossa sociedade carece muito de empatia. E a gente precisa muito, muito refletir sobre isso. Bom, mas agora, sem mais delongas, eu gostaria de começar perguntando para a Djamila. Djamila, qual que é o principal desafio do movimento feminista negro, na sua opinião, e por que é importante que exista essa distinção entre movimentos feministas? Bom, primeiro, boa tarde, né? Aqui, perdida. Quero agradecer ao convite da Brasil Fórum, um prazer estar aqui, sobretudo ao lado da Mara, que é uma companheira e amiga, para falar de temas tão importantes como esse. Agradeço bastante a gentileza e acho que esse olhar que a organização teve de pautar essa questão. Bom, quando a gente fala de feminismos, é bom a gente falar que feminismos, eles são diversos, né? Não existe, o movimento feminista, ele não é um movimento homogêneo.
né? Então, você tem várias vertentes, desde pensar o feminismo de maneira acadêmica, você vai ter as feministas anarquistas, a teoria radical, você vai ter a marxista. Então, não é um movimento homogêneo. Não necessariamente as feministas vão concordar entre si, muito pelo contrário. Né? Então, acho que é importante a gente enfatizar essas diferenças. E por que essas diferenças existem? Porque nós somos diversos, né? Existem várias possibilidades de ser mulher. Então, quando a gente insiste numa categoria universal de mulher, a gente deixa de fora muitas outras mulheres. Então, o feminismo negro nos ensina, por exemplo, que é necessário nomear. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente tem que fazer a pergunta de quais mulheres nós estamos falando, né? Porque a realidade, claro que eu estou falando de uma maneira geral, enquanto categoria, porque também entre as mulheres negras também nós temos diversidade, mas estou falando aqui enquanto categoria, as realidades, os pontos de partida são diferentes, né? Então, falando do Brasil, que é um país que tem um histórico escravocrata que a gente tem, e que o racismo é um elemento que estrutura as relações sociais no Brasil, não tem como a gente falar de nenhum tema no Brasil sem falar de racismo. Né? Então, quando a gente está falando de feminismos e feminismo negro, sobretudo, a gente não está discutindo, como muitas pessoas gostam de falar, os meus detratores facebookianos, a gente não está falando necessariamente de uma pauta identitária, como eles gostam de falar. Lá vem as identitárias. Nós estamos discutindo projetos. Né? A gente não está discutindo, a gente está discutindo um modelo de sociedade que a gente quer. Sobretudo, foram as feministas negras que pensaram o conceito de interseccionalidade, que é pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam, gerando diferentes formas de opressão. É pensar que não pode existir hierarquia de opressão. Então, eu sou uma mulher negra. Então, eu não posso, de repente, falar, vou lutar contra o racismo hoje, amanhã às 10h47, se der tempo, eu vou lutar contra outra opressão. Porque essas duas opressões me colocam nesse lugar. Como é que eu penso essas opressões de maneira separada? Então, quando eu estou pensando a interseccionalidade, estou pensando que eu não posso hierarquizar a opressão, eu estou discutindo um modelo de sociedade que eu quero, e não somente, como muitas vezes os movimentos sociais historicamente fizeram, eu vou lutar contra aquela opressão que me atinge, e eu não estou lutando por uma transformação fundamental da sociedade, eu estou lutando por aquela que me atinge, e eu continuo reproduzindo essas lógicas nos outros espaços. Por exemplo, como diz Angela Davis, que foi traduzida no passado no Brasil, depois de 35 anos da publicação de Mulheres às Classes nos Estados Unidos, a gente só traduziu ano passado, tive o prazer de escrever o prefácio, ela vai dizer que muitos movimentos, sobretudo o movimento feminista de maneira geral, das mulheres brancas, pautaram a sua luta. Existiram muitas feministas brancas americanas, estadunidenses, que eram supremacistas brancas, né? E que um dos argumentos que elas utilizaram, por exemplo, no movimento do sufrágio, era dizer, bom, os homens negros já podem votar, então é melhor as mulheres brancas também votarem, senão a gente não vai atender os direitos da nossa comunidade. Então, não necessariamente essas mulheres estavam preocupadas com uma transformação fundamental, elas estavam preocupadas com aquilo que dizia respeito ao grupo delas, né? Então, quando a gente discute isso, tendo necessariamente uma visão anticapitalista, antirracista e antissexista, a gente está discutindo um modelo de sociedade, né? Que eu acho que é essa grande falha, que as pessoas também não leem o que as mulheres negras produzem, infelizmente. No Brasil, a gente também tem tem dificuldade de publicação e tradução de muitas autoras importantes, porque acabam entendendo dessa forma. Por exemplo, a gente pensar que políticas de combate ao racismo e ao sexismo não podem ser tratadas como políticas especiais somente. A gente colocar ali no canto como se fossem algo especiais que a gente, de repente, lembra em novembro, só que a gente é negro em março e abril também. E aí, em novembro, ou pensar somente de maneira específica. Quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que a gente tem que pensar raça e gênero precisa perpassar todas as políticas. Quando eu discuto habitação, quando eu discuto transporte, quando eu discuto a questão tributária. Qual é o grupo que mais sofre com o peso dos impostos no Brasil? Então, quando a gente pensa raça e gênero, a gente está pensando que isso precisa ser transversal e não somente em determinados lugares, como se fosse um problema localizado, porque a gente está falando do país que tem a maior população negra, depois da Nigéria. A gente está falando de um país que foi o último do mundo a abolir a escravidão e que as consequências da escravidão estão muito presentes ainda, sobretudo pela forma como essa libertação da escravidão se deu, sem que se fosse pensado um mecanismo de inclusão para aquela população que durante mais de 300 anos foi oprimida. Então, acho que é pensar que a gente está discutindo projetos e que fazer essas diferenciações, colocar o negro, é uma maneira da gente dizer
precisa pensar a questão racial. Então, eu sempre vou me colocar como uma feminista negra, e vou pensar a partir desse viés, porque a gente acredita que não dá para pensar nada no Brasil sem pensar essas questões. E mesmo quando a gente pensa em políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, segundo o mapa da violência de 2015, aumentou em 54,8% assassinatos de mulheres negras, ao passo que aumentou em 9,6% os de mulheres brancas. Então, isso significa a ausência do olhar étnico-racial na hora de pensar essas políticas. Então, o que a gente está dizendo, a gente precisa desse olhar para todas as políticas e não só em momentos específicos ou não só em lugares específicos. Então, enfatizar essa questão é dizer que debater o Brasil necessariamente é debater racismo. Perfeito. Eu acho muito legal você ter, nessa sua explanação, justamente enfatizar o quanto que o tema do gênero é algo que transcende a questão do gênero, na realidade, principalmente para as mulheres negras. Agora, se as mulheres negras sofrem esse grande desafio, as mulheres trans também vivem um desafio imenso. Então, eu queria aproveitar e perguntar para a Mara, de que forma que o transfeminismo pode ajudar a sociedade a reformular esse conceito de gênero, na sua opinião? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada. Conseguem me ouvir tranquilamente? Acordei hoje com a voz um pouco rouca, essas mudanças de clima, estou ainda me acostumando a Reino Unido, mas acho que dá para me ouvir. E, bom, fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de estar podendo dividir uma mesa com a Djamila. Acho que é a primeira vez que a gente divide mesa, né? A gente já participou de eventos, se sucedeu em mesas, mas tá juntas. Na Câmara Municipal dividimos. Na Câmara? Ah, foi, né? Mas nem lembrando mais, mas de qualquer jeito é sempre um prazer estar na presença dela, aprendendo muita coisa, lendo os textos que ela escreve e lendo a bibliografia que ela recomenda também, né? E aí, pensar essa questão do gênero, sabe, eu tenho sido chamada para muitos espaços para falar sobre feminismo, para falar sobre gênero, e às vezes fica parecendo que, nossa, a população trans é tão violentada, tão marginalizada, no Brasil, o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, disparado, né, 4 vezes mais que o México. Então parece que às vezes nos chamam para falar nesses espaços, para falar sobre gênero, para falar de feminismo, por uma questão de caridade, por uma questão de vamos ajudar que essa população não morra tanto, né? Mas essa visão é muito simplista, sabe? Eu não sei se é por caridade que nos chamam para falar. Às vezes eu tenho a impressão que, na verdade, existe algo nisso que a gente traz nas nossas falas, nos nossos corpos, nas nossas vidas, que transforma radicalmente a maneira como as pessoas pensavam gênero, homem, mulher, feminino, masculino. E essa mudança que a gente traz nas nossas falas, nos nossos corpos, ela tem sido algo que perturba, que incomoda e que, ao mesmo tempo, abre os olhos para questões que talvez as pessoas nunca se perguntaram antes, né? Então, antes da gente poder existir em grande número, antes da gente poder reivindicar um espaço, luz, reivindicar um lugar ao sol na sociedade, mulher e homem eram palavras que... mulher e homem eram simplesmente uma mera decorrência do genital com que a pessoa nasceu. Então, a pessoa nasceu com pênis, ela vai ser criada para ser um homem e ela será um homem. Ela nasceu com vagina, ela vai ser criada para ser mulher e ela vai ser uma mulher. É bem isso que a Beauvoir fala, né? Quando ela traz aquela fala incrível, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela está falando de um processo, né? A mulher, homem são palavras que são alheias ao vocabulário de um bebê recém-nascido. Então, esse bebê ele vai ser doutrinado, adestrado, criado para ser essas palavras, para ser essa palavra específica, né? E quando ele nasce, vão diagnosticar qual genital que ele tem, porque é um diagnóstico aquilo não é simplesmente uma questão de olhar e ver a verdade do genital. O genital, o sexo, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Existem genitais internos, externos, existem questões hormonais do corpo, receptores de hormônios, existem várias coisas que podem fazer com que uma pessoa que, a princípio, imaginava-se nascida com uma vagina, de repente descobre que ela tem testículos internos, e aí ela começa a produzir testosterona e na adolescência ela adquire um corpo que é lido na sociedade como masculino. E aí o que a gente faz, né? Ou então a pessoa nasce com uma genitália ambígua, sabe? Nasce com algo que não dá para saber se é um clitóris ou um pênis, nasce com um pênis, mas também com uma abertura, um canal vaginal. Então, ou seja, é bastante complexo isso. E às vezes a gente acha
acha que é simples, acha que é simplesmente preto no branco, uma coisa aqui e outra coisa ali. E a gente perde de vista que existe uma imensidade de formas de pensar esse sexo, né? E as pessoas trans e as pessoas intersexo, que são essas pessoas que nascem com genitálias que não são especificamente um pênis ou uma vagina, ou um sexo masculino ou feminino, que está entre essas duas possibilidades, a gente vai transformando a forma como a gente entende as palavras homem e mulher, né? Então, por exemplo, o que era mulher na época da minha avó, quando ainda Dilma não tinha sido eleita, a minha avó nasceu antes das mulheres poderem votar no Brasil, né? Então, ou seja, o que era mulher naquele momento? Mulher é o que as mulheres podem fazer na sociedade, naquele dado contexto também, né? Então, hoje, a gente teve uma mulher presidente. Mas hoje também, quando eu vou na rua, quando eu vou na padaria, quando eu vou em vários espaços, as pessoas já, antes que eu abra a boca, elas me tratam no feminino. Elas já perguntam, moça, o que você deseja? E aí, isso é significativo também de uma mudança, de uma transformação do que essa palavra significa. Porque eu não sou daquelas pessoas trans que você olha e acredita que a pessoa nasceu com uma vagina, sabe? As pessoas olham para mim ou me ouvem falando e imediatamente elas já sabem que eu nasci com pênis, mas elas já conseguem olhar para mim e perceber que eu desejo ser tratada no feminino, eu desejo viver no feminino, e isso começa a colocar questões para as pessoas, né? Porque se de um lado parece às vezes que eu escolhi a vida que eu levo, mas se eu escolhi, as pessoas que não escolheram a vida que eu levo, elas começam a se entender dentro de uma norma, né? Mas não dentro da normalidade, no sentido positivo de normalidade. É como se, de repente, se dessem conta que existem pessoas que estão questionando a forma como foram criadas para ser, e que essas pessoas estão conseguindo existir. E aí as pessoas que nunca questionaram essa forma como foram criadas para ser, elas começam a se perguntar por que elas nunca questionaram essas normas. Porque é isso, né? Eu nem sempre eu tive uma compreensão de que eu preferia ser a Mara, sabe? Então, eu tive uma compreensão tardia disso. Sei lá, 18, 19 anos foi a primeira vez que eu consegui imaginar a possibilidade disso acontecer. Mas tem amigas minhas, amigos meus, que desde criança já têm essa compreensão, né? E aí, por que eu tive tão tarde essa compreensão? Eu nasço e as pessoas sempre me disseram, você é um homem porque você tem pênis. E é difícil você questionar a verdade disso quando te disseram com tanta convicção a vida inteira, né? Me disseram hétero também a vida inteira. E foi uma luta, de repente, eu me dar conta que eu era bissexual, sabe? E aí entra aquele embate, né? De, nossa, mas será que eu gosto mais de homem, de mulher? Será que o fato de eu gostar de me relacionar mais com figuras femininas, dentro de um espectro feminino, isso faz de mim uma pessoa hétero, homo, lésbica, bissexual, gay? O que sou eu, né? Mas, como me disseram sempre, você é hétero, você é hétero, você é hétero, e você é homem, foi muito difícil para mim conseguir me pensar para além disso que me disseram que eu era, para além disso que me criaram para ser, né? E aí, de repente, começam a ver pessoas trans ocupando cada vez mais espaços na sociedade, a gente começa a conseguir existir, a sociedade, as universidades vão falando sobre nós, e de repente, a coisa mais interessante, as pessoas trans começam a acreditar que elas têm algo a dizer, e que elas têm algo a dizer sobre, e o que elas têm a dizer sobre si deve ser levado em conta, mas também o que elas têm a dizer sobre o que não somos nós, né? O que a gente tem a dizer sobre o que não somos também é pertinente, né? Então, no momento em que nos chamaram de trans, sabe? Esse prefixo quer dizer que a gente cruza uma linha, né? Então, transatlântico, transamazônia, alguma coisa que cruza. E se estão dizendo que a gente cruza alguma coisa, que eu fui criada para ser homem, mas eu cruzo a linha que separa homem de mulher, então eu fui para o outro lado. Se estão dizendo que eu cruzo, existem pessoas que não cruzam. E, de repente, as pessoas trans sentem a necessidade de nomear o que significa o não cruzar. Então, se estão dizendo que nós cruzamos uma linha e que isso nos define enquanto pessoas, existem as pessoas que não cruzaram essa linha. Existem as pessoas cis. E é importante que a gente fale do que a gente não é para entender o que a gente é e quais os limites entre o que a gente é e o que a gente deixa de ser. E aí, então, a gente propõe esse termo cis, né? O termo, na química orgânica, já funciona, esse par de opostos, né? Trans e cis. Aqui na Europa tem a região cisalpina, a região transalpina, né? É sempre em referência a um dado ponto, tem uma linha imaginária, o que cruza a linha e o que deixa de cruzar a linha, né? Então,
Cisplatina, né, o antigo nome do Uruguai, República da Cisplatina. Cisjordânia, região que margeia o Rio Jordão. Cisplatina, região que margeia o Rio da Prata. Ou seja, algo que margeia, algo que fica sempre de um lado e algo que cruza. E aí é necessário entender o que significa esse cruzar, é necessário entender o que é manter-se de um lado e por que é tão incômodo, muitas vezes, as pessoas não trans aceitarem que elas também precisam ter um nome, né? Já que falam de nós, já que as pessoas falam trans, e trans significa alguma coisa na nossa cultura, parece que é importante falar também o que não é trans e o que não é trans também ter um nome na nossa cultura, né? Senão, não faz sentido a gente nomear só a diferença e evitar que exista um nome para aquilo que não é entendido como diferença, aquilo que segue a norma, aquilo que existe de acordo com o que foi criado para ser. E acho que essa é a grande contribuição que as pessoas trans têm trazido ao debate sobre gênero, né? Homem e mulher deixarem de ser uma mera decorrência do genital com que a pessoa nasce. Pênis e vagina deixarem de ser definidores do que a pessoa vai ser, do futuro que ela terá pela frente. E também a possibilidade de viver sem máscaras. Porque isso que colocaram no meu rosto, isso que me disseram a vida inteira, você é homem, você é heterossexual, é uma máscara. Isso impediu que a vida inteira eu pudesse olhar por trás dessa máscara e ver o que existia ali, né? Então, acredito que a existência de pessoas trans, ela vai permitindo que as pessoas tenham uma relação mais livre, mais tranquila com o próprio corpo, com a própria sexualidade, com o que elas são. Então, se tivermos uma liberdade para pensar isso desde cedo, se eu puder, desde criança, poder falar para os meus pais, não me sinto confortável com o gênero que vocês estão me criando para ser, isso nos permite lidar de outra maneira com a nossa existência. Isso permite com que a gente crie pessoas menos doentes, menos obcecadas, que é uma questão que eu vou abordar bastante quando for falar de prostituição mais para frente. Eu achei maravilhoso e como, de fato, como eu disse, como essa questão do gênero transcende o debate de gênero especificamente, mas como amplia a visão de sociedade como um todo. Eu acho isso muito importante, muito poderoso e tem uma capacidade transformadora impressionante. Eu vou abrir, acho que, por algumas perguntas. Nesse momento, eu tenho uma outra que eu quero muito fazer para elas, mas que eu vou esperar o debate esquentar um pouco para a gente seguir. Eu vejo uma mão levantada aqui, uma aqui. Oh, muitas mãos! Ótimo. Vou começar ali. Por favor. Foi o primeiro que eu vi levantando, mas depois a gente passa para outros. Obrigado. Boa tarde. Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que parabenizar o evento pela organização dessa mesa. Eu acho que essa mesa, de fato, ela traz uma postura de reframing systems, né? Assim, uma mesa composta por 3 mulheres, eu acho que isso é muito importante. Uma mulher negra, que professa uma crença afro-brasileira, se você me permite colocar isso. Uma mulher trans, uma mulher cis, 2 mulheres cis, mas, enfim, eu acho que essa mesa traz um componente de reframing systems muito importante. O que eu gostaria de comentar, enfim, e de fazer a pergunta também, endereçar a vocês da mesa, a gente viu na mesa anterior, né, uma discussão sobre a economia do Brasil e, como a doutora Esther colocou bem, o Brasil está passando por uma transformação de sociedade, né? O modelo de Estado do Brasil está sendo transformado. Acho que de maneira não coincidente esse Estado está se transformando após um golpe, após uma intervenção no governo brasileiro. E eu queria saber como que vocês percebem, desse ponto de vista que vocês têm, trans, da fresta, né? de lugar de incômodo, de lugar seja da mulher trans, seja da mulher negra, que está atravessando pelas dificuldades, enfim. Como que vocês enxergam essa transformação que o Brasil está sendo submetido, né, enfim, num casco duro do coturno da polícia também, como que vocês enxergam essas transformações e como que vocês enxergam que essa transformação tenha vindo de maneira coincidente num momento de um golpe, uma intervenção parlamentar, judiciária, midiática, enfim, chama do que vocês quiserem. Obrigado. Rodada? Acho que vai ser uma Rodada? Acho que é uma rodada? série, Prefere rodadas? Acho que é melhor, né? Então vamos de rodadas. Uma ali. Alô.
Meu nome é Walter Desderá, sou pesquisador de IPEA. E eu estou morando em Madrid, estou fazendo um doutorado sobre a política externa do governo Dilma. E aí, quando a gente estuda que houve uma retração na presidência nacional do Brasil, muitos analistas apontam que foi uma questão da liderança política. E aí, é uma questão espinhosa, e aí eu gostaria de saber de vocês de que maneira que o gênero feminino ele impõe desafios para o surgimento, a consolidação de processos de liderança política. Mais uma? Temos várias, né? Acho que já passaram aqui. A gente vai fazer mais rodada, gente. Alguma mulher querendo perguntar? Tem muito homem perguntando. Por favor. Atrás de você. Eu gostaria de dar... Podemos dar a palavra para uma mulher primeiro? Eu gostaria de ter pelo menos uma de uma mulher. Então, Amara... O que é muito bom, por sinal. Tá ligado aqui? Desculpa. Amara, você falou muito dessa questão do trans através do corpo, digamos, né? A minha questão seria mais a questão a mulher, ela de uma certa maneira, ou pelo menos na minha experiência, não sei se é a experiência de todas as mulheres, ela também entra nessa questão do que é, do social, em que lugar ela vai se juntar nessa sociedade. Eu, com certeza, no modo que eu cresci, sempre questionei aonde que eu podia estar, certo? Até que ponto eu podia estar, até que ponto eu não podia estar, dentro de uma linha, obviamente, não tão crítica como a tua, mas de uma linha também dessa maneira. E o que eu queria pôr, por exemplo, hoje nós tivemos um exemplo bem claro aqui. Primeiro painel, primeira coisa, parabéns para as mulheres, parabéns para as mães. Isso me incomodou. Eu sou mãe, mas eu não vim aqui como mãe, eu vim aqui como um ser humano. Eu vim aqui para fazer uma discussão política, independentemente do fato de eu ser mãe. Eu não gostei de ter trazido a questão da mãe, da figura da mulher como mãe, nesse debate aqui. Não me incomodou. Então, a minha questão é mais geral dessa questão, né, dessa transição que a gente faz e até que ponto é tão importante. Eu acho extremamente importante a ideia de ver das margens. Eu acho que é sempre importante voltar das margens, mas talvez elaborar um pouco para as duas, né, essa questão. Tá bom. Quer começar? Então, vamos lá. Começar por essa questão. Às vezes a gente acha que a gente só está propondo novos rótulos, né? E a gente entende a questão só como etiquetas que a gente vai pregando em pessoas, em grupos sociais. E a gente não entende para que servem esses rótulos. Uma vez um jornalista me perguntou, Amara, será que existem só 2 gêneros ou não seriam 7 bilhões de gêneros? Sabe? E essa pergunta ela é muito... sofista, talvez, assim, porque ela acredita que cada pessoa é seu próprio gênero, a sua própria... É uma coisa única e não divide com o outro nenhum elemento que permite que sejam categorizados grupos específicos, né? Quando a gente vai pensar gênero, a gente não vai pensar gênero só para um gosto peculiar de classificar pessoas e de segregar e de traçar linhas imaginárias que separariam corpos e existências. A gente está pensando no gênero como uma categoria que explicita que algumas ações acontecem com determinados grupos e outras acontecem com outros. A gente está pensando o gênero para, por exemplo, falar sobre violência contra a mulher, para falar sobre a existência como mulher na sociedade. Então, eu vivi 29 anos como homem para a sociedade, né? Então, barba na cara, eu tinha uma figura muito masculina, padrãozinha. E hoje, E é engraçado que a partir do momento que eu fui lida como Amara, nas ruas, no metrô de São Paulo, de repente começam mãos a tocar no meu corpo sem me pedir permissão. Coisa que eu nunca passei em 29 anos como homem. Então, existindo como homem durante 29 anos, eu andava nas ruas de forma despreocupada. E agora eu tenho que andar na rua me preocupando em saber se os olhares com que me olham são olhares agressivos, olhares obscenos, olhares invasivos, olhares que me ameaçam. Eu tenho que o tempo inteiro estar pensando
como é que estão me olhando para me preparar para lidar com aquele ambiente. Eu tenho que o tempo inteiro estar preparada para lidar com assédio, com bocas que surgem no meu ouvido e dizem, quero te comer de 4 na cama, e dizem isso para mim achando que eu vou gostar de ouvir isso. Porque o corpo, o meu corpo, a forma como eu existo na sociedade, diz para as pessoas que eu estou assim, eu me visto assim, eu me construí dessa forma porque eu gosto de homens e que eu quero dar para todos os homens que quiserem comer o meu corpo, quiserem transar comigo. Olha que coisa interessante, né? Eu me visto assim e a pessoa imediatamente acredita que eu faço isso para atrair homens. A pessoa se dá o trabalho de perguntar se eu gosto de homens. Sabe? Ela já parte do pressuposto que eu gosto de homens. Então, quando eu era homem para a sociedade, eu podia ser bissexual. Hoje, eu só posso gostar de homens. Sabe? Olha as narrativas únicas, né? Os lugares onde vão nos engessando. E se eu faço isso para gostar de homem, qual que é o meu lugar na sociedade? É a prostituição. E a prostituição, uma prostituição que é feita por gosto, por prazer, então que pode ser barganhada, pode pagar menos, porque eu faço por prazer, e o que se faz por prazer você pode ganhar menos, né? Então, trabalho, aquela ideia de trabalho como uma coisa sofrida, né? Só pode ganhar dinheiro de verdade quando é algo que implica sofrimento. E aí é engraçado isso, porque eu vejo um paralelo com a questão da mulher cis e da mulher trans, a questão do não pra gente, o não significa sim. Então, se a gente fala não, é com doce. Se a gente está sentindo dor, isso significa prazer. Isso é uma das coisas mais perversas que eu descobri na prostituição. Sabe? De repente, o cliente te machuca, tem um pênis grande, a transa foi muito violenta, e aí você está machucada e você sinaliza isso para o cliente e ele sente tesão em imaginar que o pau dele machucou uma profissional do sexo. Olha que coisa interessante da masculinidade, da construção da masculinidade, do desejo, do desejo masculino, né? Sentir tesão e imaginar que seu pau machucou a outra pessoa e que se a pessoa está sentindo dor, na verdade ela está sentindo prazer. Olha que coisa interessante, incrível, sabe? E de repente, quem está falando sobre isso? Quem está começando a conseguir falar sobre isso e colocar essas pautas? Prostitutas estão conseguindo falar sobre isso. Então, a gente, desse lugar específico da sociedade, está começando a trazer algumas pautas para falar, pautas que estavam sendo abandonadas, né? Pautas que não estavam sendo tão disputadas como deveriam, pautas sobre, por exemplo, o desejo, as fantasias que nos procuram, sabe? O desejo masculino é um desejo feito mascarado, né? A pessoa não pode falar para a pessoa que ela ama, para as pessoas que ela respeita, para os pais, amigos, no bar, do que ela de fato deseja. Para quem que ela vai falar isso? Para nós. É para nós que vão ligar e falar, eu peguei uma calcinha de criança, queria que você usasse para mim e fingisse que você é minha filha durante o sexo. Sabe? É para nós que vão falar isso e vão falar... Sim, ó, primeiro telefonema. Talvez a pessoa demore anos para conseguir falar isso para o psicólogo, mas para nós vai ser na primeira ligação. Isso é a gente tem a falar sobre desejo, construção de desejo. Desejo que existe, não o que deveria existir. Quem sabe desse desejo? Quem sabe da sexualidade que existe, não da que deveria existir? Prostitutas. E quem é chamado para debate sobre sexualidade quando a gente quer pensar como transformar o mundo que a gente tem pela frente? Não são prostitutas, são sexólogos, sabe? São especialistas em sexo. Pra gente ficar o dia inteiro aqui. Isso é incrível. Vou tentar ser breve. Bom, falar desse lugar da marginalidade, a Angela Davis tem uma frase muito interessante que ela fala que nós, mulheres negras, a gente fala de um lugar de marginalidade. Só que, ao mesmo tempo, o quanto que a gente também precisa tirar proveito desse lugar, que ao mesmo tempo que é um lugar de margem, a gente também consegue enxergar a sociedade de uma outra forma, né? E como é que isso também é um lugar de potência quando a gente consegue olhar para isso. Então, a gente, historicamente, vem fazendo isso. Eu sou fruto de muitas mulheres e homens que vêm fazendo isso historicamente. E do quanto que é importante a gente falar isso, né? Ninguém está inventando a roda, muito pelo contrário. E o quanto que discutir essas questões sobre, após o impeachment, chame de golpe, enfim, o golpe, porque depois da minha intervenção de ontem, as pessoas ficaram bravas, né? O quanto que o movimento negro tem discutido isso. O que significa você congelar em 20 anos o investimento em saúde e educação?
Né? Quais são os grupos que estão mais, que dependem mais do SUS e da escola pública? Né? O que significa você discutir a reforma da Previdência nos moldes que estão hoje? Né? Tudo bem que, de maneira geral, as mulheres negras eram as que menos se aposentavam por conta da informalidade. Né? No último trimestre do ano passado, por exemplo, comprovou-se que 68,1% das empregadas domésticas não tinham carteira assinada. Mas mesmo já com toda essa questão que já nos dificultava se aposentar, a reforma da Previdência pautada nos moldes como estão hoje vai prejudicar mais, que grupo que vai ser o mais prejudicado? Né? Então, a gente tem feito essa discussão entre nós, a gente tem os movimentos discutindo essa questão de quanto que isso impacta mais na população negra. E, sobretudo, de discutir o genocídio da população negra. Né? A gente vive num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Né, a gente precisa de um outro olhar de segurança pública nesse país. Né? E é uma discussão que, infelizmente, é pautada somente no olhar repressivo e que a gente não faz a discussão do quanto que isso faz parte de um projeto de controle social da população negra. E acho que uma coisa que os intelectuais negros vêm dizendo historicamente e que, infelizmente, a gente pouco ouvido, é de como que a gente parte de qualquer análise no Brasil sem partir da escravidão. Né? Então, Angela Davis e Mulheres, Raça e Classe, ela parte da escravidão no primeiro capítulo. No Brasil, a gente ainda tem uma esquerda, são esquerdas, mas de maneira geral, que falam pra gente, mas a questão é só de classe. Vocês não têm nada de que dividir a luta. Vocês estão separando tudo. Quando, na verdade, isso é uma inversão lógica absurda, porque a sociedade ela já é dividida. Que poder nós, como sujeitos, temos de dividir alguma coisa? A sociedade já é dividida, é só a gente pegar os dados. Né? A mulher negra está na base, o homem branco está no topo. A sociedade ela já é dividida. Quando a gente nomeia essas desigualdades e diz que a gente precisa nomear as desigualdades raciais de gênero, a gente está lutando contra uma divisão que já está posta. Né, e que é posta por conta dessas opressões. Então, essa é a dificuldade que eu acho que as pessoas têm de entender, que a gente não está dividindo nada, muito pelo contrário. E muitas vezes a gente ainda tem dificuldade, eu participo muito de debates sobre essas questões, e ainda em 2017 é muito comum você participar de algum debate e as pessoas falarem, olha, mulheres ganham 30% menos que homens. Essa é uma frase que ela me ofende, às vezes a gente fica brava, ela vai as raivosas, né? Mas a gente tem direito de estar com raiva, porque a gente está morrendo e essas questões não são discutidas e depois a gente quer a louca agressiva. Né? E eu não estou debatendo, eu não estou batendo nas pessoas, as pessoas tinham que ficar felizes ainda. Mas, por que esse dado ele é extremamente ofensivo? Porque ele invisibiliza categorias sociais ali. Então, o correto seria dizer, mulheres brancas ganham 30% menos que homens brancos, porque homens negros ganham menos que mulheres brancas, e mulheres negras ganham menos do que todo mundo. A gente está invisibilizando, inclusive, a realidade dos homens negros. Né? Então, não pode tratar também a questão dos homens negros, das mulheres negras, por essa questão universal. Quando a gente diz, os homens, homem também não é uma categoria universal. Né? Os homens oprimem. Que homens? Homens negros são machistas? Obviamente, mas como diz a Grada Quilombo, entre o homem negro e a mulher branca existe uma relação ali de um status oscilante. Né, que ora um tem um privilégio, ora o outro tem. Né? Então, é essa dificuldade que a gente ainda tem de não nomear. Né? E quando a gente não nomeia, como é que eu vou pensar a solução para um problema que eu sequer nomeei? Né? E a invisibilidade, ela mata. Então, é preciso falar disso. Né? É a chata que nomeia. Mas se a gente não nomeia, a gente veja. A gente vive no país que mais mata travestis e transexuais. Se eu não nomear a realidade das travestis, como é que eu vou pensar políticas para elas, como foi feita na gestão do Fernando Haddad, na Secretaria de Direitos Humanos, como o Transcidadania, por exemplo. E pensar que um Transcidadania não é um programa para mulheres trans e travestis, para melhorar a vida delas. É um programa para melhorar a vida da cidade. Quando a gente melhora o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis, a gente está melhorando o índice de desenvolvimento humano do país. Né? Então, acho que é essa a dificuldade que as pessoas têm de pensar. Por isso que elas falam que é identitário e não percebem que a gente está discutindo projetos. E em relação à questão do feminino e liderança política, é muito interessante essa pergunta, porque, de maneira geral, as mulheres... sobretudo as mulheres brancas, são criadas para dentro do espaço privado, né, e não para o espaço público. Então, é como se esse lugar da arena político, esse lugar do público não nos pertencesse. Né? Então, a gente também precisa desnaturalizar esses lugares e desnaturalizar essas violências, entender que essas opressões, esses lugares não foram providencialmente fixados e colocados por mágica. Existem mecanismos nessa sociedade que colocam as mulheres nesses lugares, porque aí é muito fácil a gente ver uma sociedade extremamente desigual e depois falar, não tem mulher na política porque elas não querem, porque mulher não vota em mulher. Mas aí como é que a gente fala isso sem discutir reforma política?
Se a gente não discutir reforma política, de fato, serão sempre os mesmos que têm os poderios econômicos se elegendo. As mulheres têm dinheiro para bancar a candidatura? Posso até sair candidata, mas e aí, como é que faz? Né? Então, simplesmente aí coloca a responsabilidade no indivíduo em vez de a gente tratar esse problema como uma questão estrutural. Né? Então, é necessário desnaturalizar isso. Acho que o debate da reforma política é extremamente importante para as mulheres, quando a gente vai discutir reforma política, da gente trazer das mulheres também protagonizarem esse debate, né? Porque a gente precisa de mais mulheres que se entendam nesses lugares. Porque a gente, como disse bem a Mara, trouxe Simone de Beauvoir, eu estudo Simone de Beauvoir há alguns anos, estudei no meu mestrado, que é não se nasce mulher torna-se. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que isso é anterior a nós. Então, antes de nascer, já existem essas imposições na sociedade, a gente nasce e é encaixada dentro dela. Então, desde muito cedo, vão dizer pra gente que esse não é o nosso lugar. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai internalizar esse discurso. Então, o quanto que é importante desnaturalizar isso, né? E a gente ainda vive numa sociedade que o tempo todo reforça esses lugares. E em relação à mulher negra, muito mais, que é esse lugar da subalternidade e da erotização, também ao mesmo tempo, que vem desde o período colonial. Né? Então, os únicos lugares para nós é ou servindo ou no lugar do erótico. Né? Então, durante muito tempo, nesse país, no Brasil, a gente teve uma figura que era a Globeleza, que aparecia somente no carnaval, nua. E se você fosse olhar a grade dessa emissora, quantas outras mulheres negras você tinha, de repente, fazendo novela ou sendo jornalista? Então, é o tempo todo esse reforço simbólico desse lugar da mulher negra, que é o lugar sempre ligado, como vai dizer a Bell Hooks, ligado ao corpo e não ligada à racionalidade, como se a gente não pudesse pensar. Né? Então, eu fiz filosofia numa universidade pública e cansei de ouvir. Por que você está aqui queimando seus neurônios? Arruma um gringo para casar. Né? E você estava lá discutindo Kant com os caras. Então, é sempre esse lugar. Então, aí é fácil também dizer, mas vocês que não querem estar nesses espaços. Mas esses espaços, eles também são hostis para nós. Né? A Conceição Evaristo, que é uma grande escritora negra, vencedora do Prêmio Jabuti em 2004, está com a ocupação Conceição Evaristo no Itaú Cultural. E eu perguntei para ela, eu entrevistei ela para o meu site da Carta, eu perguntei como é que foi para você receber o Prêmio Jabuti. Ela falou, foi o Prêmio da Solidão. Porque eu não me reconheci dentro daquele espaço, só tinha eu ali de pessoa negra. E o quanto que isso é violento para nós. E o quanto que as pessoas brancas precisam começar a discutir isso e começar a se incomodar com isso. Chegar nos espaços e falar, por que não tem pessoas negras aqui? Por que não tem pessoas trans aqui? E não achar que esse é um dever nosso. Acho que a branquitude no Brasil precisa se pensar, precisa discutir o que é racismo, sobretudo pelo ponto de vista do poder, do privilégio, o homem branco discutir essa masculinidade desse ponto, os homens discutirem o que é masculinidade e não achar que isso é só um dever nosso. Então, acho que a branquitude precisa, sobretudo no Brasil, se racializar. Porque eu sou a mulher negra, o homem branco ele é o homem, ele é universal. Eu sou específico, ele é universal. Que universalidade é essa? Né? Então, que a mulher branca, no início da teoria feminista, nós mulheres, mas que mulher é essa? Que mulher universal é essa? Né? Então, acho que a gente precisa começar a discutir, né, esses específicos. Eu acho que a população branca se racializar e entender que ela também é específica. Né? E entender, sobretudo, quais são os impactos desse privilégio que ela tem, do poder na vida dos grupos mais discriminados. E não achar que isso é só uma função nossa. Né? Porque desse lugar da marginalidade, a gente realmente está aqui para trazer narrativas de incômodo. E é necessário que as pessoas se incomodem de fato. E quando a gente traz essas narrativas de incômodo, é praticamente um trava-língua. Então, ao invés da pessoa refletir, ela vai querer legitimar o incômodo dela, incomodando quem a incomodou. Então, a culpada sou eu de trazer, a culpada é a Mara de trazer essa narrativa, em vez de pensar por que eu estou me incomodando. Como é que eu posso pensar a partir desse incômodo? Né? A gente não está falando aqui baseado no que a gente acha, a gente está falando isso baseado em estudos, em pesquisas. Né? Como é que a gente muda essa sociedade? E entender, acho que fazer a pergunta, né? As pessoas que estão num lugar de privilégio, elas precisam fazer a pergunta. Qual é o tipo de sociedade que a gente quer? E uma outra pergunta muito importante, que é até que ponto a gente alimenta o poder que a gente diz combater. Obrigada. Nós temos 15 minutos, então eu sei que é um debate impressionante e super importante. Eu até tinha umas questões aqui que eu vou até desistir delas. Mas eu gostaria de dar a palavra para a Cláudia, por favor. E agora um homem também, porque, como disse Fernando Haddad... Ele queria ter falado aquela hora, a gente boicotou a fala dele.
Como diria Fernando Haddad, é importante que homens queiram perguntar, que homens tenham curiosidade. Estamos oprimindo os homens, gente. Precisa fazer pergunta. Deixa os homens perguntarem. Homicifobia. E eu fico feliz de ver homens interessados. Oi, tá dando para ouvir? Tá. Então... Vamos lá. Então, só um pedido. Vamos resumir, porque nós temos 15 minutos para encerrar. Vamos lá. Bem rapidinho. Como vocês devem ter visto, na proposta da Base Nacional Comum Curricular, foi retirada a referência a gênero, o que eu acho que foi um grande erro. Mas isso vai voltar agora para o Conselho Nacional de Educação e eu sou otimista, eu acho que vão recolocar. Se vocês pudessem, cada uma das duas, dar as suas sugestões de como é que a temática de gênero deveria ser abordada na Base Nacional Comum Curricular. Ótimo. E a última, ali? Primeiramente, eu peço desculpas, porque eu, como homem branco... Cis. Bom, é óbvio. Eu peço desculpas e, de antemão, eu peço desculpas ainda se eu fizer algum comentário. Não é uma intenção de ser desagradável. A gente compartilha um background de cidades no caminho, nós nos conhecemos antes já. E quando eu morava no Brasil, eu tinha uma impressão que eu vivia numa cidade relativamente tolerante, que aceitava a presença de trans e a presença de mulher de uma maneira mais tranquila. Mas eu saí do Brasil e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar em empresas do Vale do Silício, tal. É uma coisa incomum, eu diria. E eu vejo dentro dessas empresas que o ambiente é extremamente mais saudável para as mulheres, para as pessoas trans, e é impressionante como é mais saudável para todo mundo. E existem várias políticas internas dessas empresas que tentam diminuir gap de salário, eliminar, não é nem diminuir, tenta eliminar gap e etc. Um exemplo clássico, essas empresas fazem muita questão que homens tirem licença paternidade. Não é tipo, vamos dar a liberdade. Não, homem, tire na totalidade, que assim você não coloca a mulher numa situação de desvantagem, porque ela vai ficar mais tempo fora do trabalho. Então, eu vejo... Especialmente, eu não estou perguntando para uma só, tá? Porque isso atinge ambas. O que vocês veem hoje como o maior entrave para o brasileiro enxergar essa falta de possibilidades, essa falta de universalismo, essa falta de aceitação? Porque hoje eu volto para o Brasil, me incomoda bastante isso. Bastante mesmo. E eu sou extremamente solidário à causa de vocês, mas eu prefiro me rescindir no meu canto, porque eu não tenho tanto direito de expor a minha ideia, no sentido de que não é conveniente, eu prefiro que vocês façam isso, que vocês sentem na pele. Fale. Vamos lá. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante, assim, né? Uma das coisas que me fez, que sua fala me faz pensar é justamente... É importante a gente dar protagonismo para as pessoas que estão sofrendo na pele as violências, para que essas pessoas tenham a possibilidade de falar e de ocupar espaços em que sejam ouvidas, em que possam repercutir. Mas é importante também que quem não é nós e quem acessa espaços que a gente não acessa, entenda da importância de se formar nesses debates todos e saber falar com propriedade sobre todas essas pautas e essas lutas. Então, porque senão é muito conveniente, essa coisa do protagonismo vira uma desculpa para eu não precisar me informar sobre. Então, sempre que vai debater racismo, chama de Jamila, vai debater questões trans, chama a Mara, e aí não precisa ter uma pessoa cis para falar de transfobia, não precisa ter uma pessoa branca para falar de racismo e de privilégio, de estrutura que segrega. E aí a gente vai sobrecarregando os nossos ombros com a necessidade de enfrentar toda essa estrutura que foi feita para nos violentar e nos segregar. Então, ou seja, é importante sim que cada vez mais grupos que não são nós se sintam na incumbência, na necessidade, na obrigação, no dever ético de se formar nesses debates com propriedade. Não é só falar o óbvio, não é só falar o superficial, porque é isso que a Djamila está falando, né? Até que ponto isso que você diz que está combatendo, na verdade não está servindo para manutenção desse sistema, né? Então é só na superfície
superfície que está sendo combatido, mas na profundidade a coisa se mantém exatamente do jeito que está. E aí fica até mais perigoso, né? Porque na superfície está dizendo que está combatendo, sabe? Mas o que significa combater de fato? É dizer que está combatendo, né? Eu vejo, por exemplo, homens que se dizem feministas e querem ser reconhecidos como feministas e fico pensando, para que eles querem ser reconhecidos como feministas, né? É o título, sabe? Ou querem que as ações deles mostrem que eles têm um comprometimento com a transformação da realidade social de gênero. Então, antes de se dizerem feministas, eu prefiro que as suas ações digam o que vocês são e não irem buscar esse título e tudo mais. Sobre a questão do gênero na base, eu acho que assim, retirar o gênero da base é dizer que alguns grupos não deveriam ocupar as escolas, não deveriam estar presentes nas escolas. Então, por exemplo, se você não quer discutir questão de gênero, lá você está dizendo que pessoas trans, pessoas LGBTs não devem frequentar aquele espaço, não podem, porque aquele é um espaço que é bastante violento para nós. A escola é um dos lugares mais perversos que já se criaram, é um dos lugares que mantém a sociedade do jeito que ela está, não é um espaço de reflexão sobre a sociedade, é um espaço de perpetuação das desigualdades. E aí, de repente, você chega lá, a pessoa trans, ela chega recusado o nome na chamada, o nome social, as pessoas vão destratá-la, vão humilhá-la, vão chamá-la pelo nome de registro, vão brincar de ofendê-la, né? Chamá-la de fraude, porque as pessoas olham para nós e pensam em fraudes, sabe? Essa experiência do Brasil de aceitação de pessoas trans, não existe aceitação de pessoas trans. Qualquer lugar que a gente vai, a gente é vista como fraude, como a gente está tentando se passar pelo que a gente não é, e isso nos coloca em situações muito perigosas às vezes, né? Então, se eu estou numa festa e um cara dá em cima de mim, eu tenho que saber se ele se deu conta que eu sou trans. E se ele não se deu conta, como é que eu falo para ele? Sabe? Olha, eu sou trans, você viu, você percebeu? E de repente ele se dá conta que ele se sentiu atraído por mim, sabe? E aí ele acha que eu sou culpada pelo desejo que ele sentiu por mim. E aí ele acha que ele precisa me bater porque eu enganei, sabe? Castigo, né? Então... Ou então eu fiquei com ele e não avisei que eu era trans. Eu tenho que avisá-lo. Eu tenho que avisar que isso que ele está vendo, sabe? E ele está pressupondo que eu tenho um tal genital. Na verdade, não é verdade. Eu nem sei que genital ele está pressupondo que eu tenho. Entende? Mas eu tenho que avisá-lo. É meu dever moral, ético. Porque ele não é gay, sabe? Então, se ele está sentindo tesão por mim e eu não avisei que eu tenho pênis e ele não é gay, então eu tenho que avisá-lo. Sei lá, sabe? Eu não consigo entender, sabe? Ele é gay ou não é? Ele sentiu tesão por mim ou não sentiu? Então, é isso. O que ele é? Ele é hétero? Ele é homo? Sabe? Não sei. Sabe? E eu sei que eu preciso avisá-lo. E me colocar em risco com isso, né? E aí, quando a gente pensa... Eu gosto de pensar esses não lugares onde pessoas trans podem existir como espaços privilegiados para a gente pensar por que a gente só existe nesses não lugares. A prostituição é a única profissão onde a gente não vai precisar de decreto para ter o nosso nome e nosso gênero respeitados. Olha que coisa interessante, né? Então, é um espaço de muita violência, mas é a porta que está aberta quando todas as outras se fecham para nós, e é o lugar que, se eu falar que meu nome é Amara, ninguém vai questionar isso, ninguém vai me tratar no masculino, sabe? Então, vai chegar lá o cliente e vai perguntar, e aí gata, qual é seu nome? Amara, Amara, é isso, sabe? Simples, simples como deveria ser em todos os outros espaços, principalmente na escola. A gente não acessa serviços de saúde porque o nome social não é garantido nesses espaços muitas vezes, né? Então eu já fui tratada pelo meu nome de registro no ambulatório de travestis transexuais de São Paulo, sabe? Então, ou seja, já chegou lá a profissional e chamou porque no prontuário tá os dois nomes, ela se confundiu, chamou o primeiro que ela viu na frente de todo mundo, sabe? E para passar por esse tipo de constrangimento, muitas vezes a gente prefere não acessar o serviço de saúde, não ir para a escola. A gente prefere não ser violentadas e ir para esse espaço onde a gente sabe que não vai ter esse tipo de questionamento, de colocação, né? Então, e quando a gente pensa em homens trans, por exemplo, sabem que é homens trans? Pessoas que nasceram com vagina, foram criados para ser mulher, mas reivindicaram uma identidade masculina, tomaram testosterona, tem barba na cara, muitas vezes tiram os seios, e você não consegue identificá-los na multidão como trans, porque barba na cara é uma marca muito masculina, a pessoa virou homem, com pênis, sabe? Então, de repente, ter barba na cara significa ter pênis e pronto, sabe? E aí, então essas pessoas somem na multidão. Vocês podem talvez conhecer vários e nem se dar conta que vocês conhecem. E onde sempre existiram homens trans sem que ninguém se desse conta? No presídio feminino. Presídios ditos femininos. A gente vai lá, a gente percebe uma multidão de homens trans que podem existir e ter seus nomes e gêneros respeitados. Então, para não me alongar muito, para não roubar o tempo da Djamila, desculpa, gente. A gente tem
em 5 minutos. Vou tentar responder. A gente tem 1000 perguntas, a gente tem perguntas na internet, a gente tem pessoas assistindo ao vivo. Mãe, eu sei que você tá me vendo, Feliz Dia das Mães. Por favor. Beijo pra vamos lá. Xuxa. Eu sou mãe também, mas eu não tô de boa. Minha filha tá lá, bonitinha. Inclusive, odeio festa de Dia das Mães nas escolas. Vocês não odeiam, gente? Eu odeio. Muito esse olhar de condescendência pra mãe. Parece que a gente diz um monte de tapada, sei lá, enfim. Todo respeito a quem goste e tal. Então, acho que é importante essa questão do gênero nas escolas. A gente viu em São Paulo, por exemplo, nos planos municipais de educação, a loucura que foi, né? Não passou de grupos contrários, né? Porque vão incentivar as crianças, né? É um debate muito sério que precisa ser feito, porque a escola, ela poderia ser um espaço importante de transformação de mentalidade, mas, infelizmente, acaba sendo um espaço de reprodução de violência absurdo, né? E é importante a gente trabalhar na transformação da mentalidade, né? E não só na punição desses casos em relação à violência contra a mulher, por exemplo. Eu tenho uma visão não muito legalista, por exemplo, da questão, porque eu acho que a Lei Maria da Penha é importante, inegavelmente, né? Mas nos últimos 10 anos, que é o tempo da Lei Maria da Penha, aumentou o assassinato de mulheres negras. Por quê? Mulheres negras, muitas vezes, não vão procurar a polícia, porque é a mesma polícia que está matando os filhos dela. E essas mulheres, muitas vezes, não têm para onde ir. Então, é necessário pensar nessa rede de enfrentamento e segurança para as mulheres, para além da questão legal, por exemplo, né? Entendendo que é importante, mas entendendo todos os limites dessa lei. Então, trabalhar como política pública gênero nas escolas é importantíssimo para a gente. Não existe escola sem partido, né? Como as pessoas costumam dizer, não existe nenhum lugar isento de ideologia, inclusive a ausência é ideologia. Não debater gênero nas escolas já tem um perfil extremamente ideológico, né? De que é trabalhar as questões relativas a gênero e sexualidade pelo viés da violência. Já existe uma ideologia de gênero posta, porque as pessoas falam ideologia de gênero, mas já existe uma ideologia de gênero posta, que inclusive é a ideologia que mata a cada 5 minutos, que permite que uma mulher seja agredida no Brasil, que faz com que a cada 11 minutos uma mulher seja estuprada. A gente, inclusive, precisa combater essa ideologia que está posta, né? Então, infelizmente, a gente vive hoje num momento de uns debates extremamente desonestos e que nos tratam como, vocês são ideológicos, mas vocês também são, né? A diferença é que a gente admite que é, né? Não existe nenhum, né? Não existe, eu sou da filosofia, né? Então, o que está isento de ideologia? Então, é necessário enfrentar esse debate e mostrar o quanto que não debater essas questões é corroborar do modo pelo qual as mulheres, as pessoas trans são tratadas hoje no Brasil. E em relação à pergunta do colega, eu acho que assim, não é causa de vocês, né? É a causa da sociedade. Eu acho que eu vou frisar muito isso. A questão racial, a questão das pessoas trans não é uma causa das pessoas negras e das pessoas trans. É uma questão da sociedade, porque a gente faz parte dessa sociedade. A questão é que a gente, por falta de oportunidades, por conta dessa realidade desigual, a gente é empurrada para a margem, a gente é empurrado para uma situação de violência. É necessário as pessoas entenderem isso como uma questão do Brasil, né? E pensar qual é o projeto de país que a gente quer, né? E não pensar isso como uma questão separada, né? Vou reforçar isso, é pensar como eu posso contribuir para isso. Se eu sou empregador, eu estou contratando essas pessoas, se eu sou professor, estou trabalhando esses temas na sala de aula, se eu organizo eventos, eu estou chamando pessoas para falar, eu sou empregador, eu estou pagando salários iguais para homens e mulheres, é entender como é que você faz isso. E se eu sou gestor público, eu estou pensando nessas questões, eu estou pensando nesses grupos que são historicamente discriminados. Então, é pensar como que a gente faz enquanto sociedade para mudar essa realidade. Acho que é preciso a gente parar de tratar as questões de gênero e de raça como uma questão somente daqueles grupos que são afetados por ela, né? Um conceito que é extremamente, infelizmente, deturpado, sobretudo nas redes sociais. Eu amo as redes sociais, estou lá sempre, mas alguns debates são extremamente esvaziados, né? Então, o tal do conceito do lugar de fala, extremamente deturpado. As pessoas não leram a Patrícia Hill Collins, não leram Black Feminist Thought, onde ela fala disso, e estão falando lá, e lugar de fala é um conceito de pós-moderno, que é isso? As pós-modernas. Nem sabem o que é pós-modernidade. As pós-modernas, as pós-mod, lá vem. E é um conceito tão bonito que, infelizmente, foi entendido como não é meu lugar de fala, então eu não posso falar. Ou muitos militantes também, erroneamente, nem vou botar a responsabilidade na militância, não é o seu lugar de fala, fica quieto.
Quando o lugar de fala não tem nada a ver com não poder falar. O lugar de fala é pensar como a gente romper com uma voz única, com uma história única e propiciar um espaço onde a gente tem uma multiplicidade de vozes, onde não tenha só uma voz que seja aquele discurso autorizado, aquele discurso legitimado. Então, num país que a gente vive, a gente tem qual que é a voz que é legitimada. Então, quando a gente fala de lugares de fala, significa que eu quero mulheres falando, que eu quero homens falando, que eu quero pessoas trans falando, que eu quero quebrar com essa hegemonia. É necessariamente um discurso anti-hegemônico, que não tem nada a ver com fulano pare de falar, porque qual foi o momento do Brasil que homem branco rico não pode falar, né? Não teve voz. Você está me silenciando, eu queria só te excluir do meu Facebook, você pode continuar falando no resto da sociedade. Então, e aí ficam num debate esvaziado de não perceber. Então, como você é homem branco, vai discutir essas questões e vai entender esse problema como seu. Porque por mais que você não se diga machista individualmente, racista individualmente, você se beneficia dessa estrutura. Então, a gente precisa fazer o debate estrutural disso e entender essas questões como uma questão da sociedade. Qual é o país que a gente quer, de fato? Né? A gente quer esse país extremamente desigual, com uma concentração de renda absurda, com a população negra à margem, com a população indígena, um genocídio indígena que acontece nesse país. Né? Então, a questão da demarcação de terras, a questão dos povos quilombolas, tudo isso diz respeito a nós. Né? Enquanto a gente ficar, eu acho, nessa questão disso é problema seu, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, a gente não avança. Então, como que nós juntos podemos pensar soluções para a nossa sociedade? E, por fim, por conta que existe essa questão histórica da gente estar apartada desses espaços, sim, a gente quer estar nesses espaços. Nós não queremos só ser beneficiárias de políticas públicas, nós queremos ser as pessoas que pensam as políticas públicas. A gente também quer sentar nessa cadeira, a gente não quer só ser clientela, a gente quer estar dentro desses espaços também. Né? E como que é importante estar também dentro desses espaços? Obviamente com todos os seus limites, porque não basta ser mulher, não vai, a gente tem nesse atual governo, né? Não basta ser mulher, né? A gente sabe. Mas existem tantas mulheres, mulheres negras, pessoas trans, que poderiam estar dentro desses espaços com uma realmente, né, com a proposta de transformação, e que muitas vezes a gente não enxerga isso. Então, acho que a gente precisa, de fato, no Brasil, romper com esses silêncios, falar dos nossos problemas, cutucar as nossas feridas, sair dessa romantização dessas questões, porque a questão racial é tratada muito por um olhar romântico. Somos todos miscigenados, não dá para saber quem é negro no Brasil, a polícia sabe? A gente... os diretores de novela sabem, todo mundo sabe. Então, na hora de oprimir, todo mundo sabe. Na hora de pensar direito, mas quem que é negro no Brasil? Somos todos misturados. Eu danço samba como feijoada, adoro cultura negra. E aí a gente ouve isso. Então, assim, as pessoas precisam de fato, gente, estudar sobre as questões, precisam de respeito ao nosso país. E depois não adianta dizer que a gente que é raivoso, que a gente que é chato. Porque ao tempo todo a gente tem que lidar com esse tipo de questões. Então, acho que entender não causa de vocês, é uma causa nossa. Eu queria, como a gente tem uma audiência na internet, eu sei que muitas pessoas aqui querem fazer pergunta, mas o nosso tempo já acabou, mas eu queria dar um pouco de espaço para essas pessoas que acordaram super cedo para nos assistir também. Eu acho justo. Então, eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, já direcionando para a resposta dessa pergunta. Sim, Falk pergunta: esse espaço que existe, esse sistema, esse projeto de Brasil, foi feito para nós existirmos também? O que vocês almejam? Por que eu perco conhecidos e amigos trans, negros, todos os meses? Se a gente puder, então, pensar justamente qual é esse projeto de Brasil que, aliás, estamos discutindo aqui, nesse evento desde ontem. Existe espaço, então, para nós, nesse projeto? O que vocês almejam? Se a gente puder fechar com essa resposta, acho que vai ser maravilhoso. Então, a sociedade não foi feita para nós, né? Pessoas trans, a gente percebe isso a cada passo que a gente dá, né? Cada vez que a gente tem que mostrar o documento, a gente percebe que a sociedade não foi feita para nós. Então, eu tenho, por exemplo, um cartão de crédito com o nome Amara, mas meu documento, meu RG, meu passaporte está com outro nome. E aí,
Uma vez eu fui sacar dinheiro no próprio banco que me deu o cartão com o meu nome Amara, e eles estavam checando se seria falsidade ideológica, se aquele cartão era mesmo meu, porque como assim, não é o mesmo nome do RG. Então, eles próprios não sabiam o que fazer com o cartão que eles me deram, sabe? A Unicamp me dá atestado de matrícula só com nome social, só que eu que me vire para fazer com que esse documento seja aceito como válido, legítimo, nas instituições que exigirem um atestado de matrícula. Eu faço doutorado lá. Então, ou seja, é isso, né? Se eu mudo o documento, aí o policial me para, ele vai olhar para mim e falar: ah, Amara, sabe, você roubou esse documento de quem? É de quem esse documento que está na sua mão, né? Então, e se eu não mudei o documento, e aí eu tenho uma leitura de mulher, nascida mulher, criada para ser mulher, né? Ou seja, se imaginam pela minha cara que eu tenho uma vagina, mas ela está lá, João, não sei o que lá, o que está acontecendo? Que história é essa? Ou o contrário, né? O homem trans, barba na cara, mas ele tem vagina, ainda não mudou os documentos, está lá Maria no documento para o policial. Que história é essa? Que Maria o quê? Sabe? Ou seja, o tempo inteiro a gente vai se dar conta que a sociedade não foi feita para nós e que foi feita para nos violentar e que nos violenta para impedir que outras pessoas tenham essa ideia estapafúrdia que a gente teve de romper com aquilo que nos criaram para ser. Então, acho que a gente precisa começar a romper com isso. A gente precisa começar a parar de violentar nossas crianças a caberem dentro de moldes violentos de homem e de mulher, de masculino e de feminino. A gente precisa da liberdade para experimentar. Sabe, quando a gente está falando de pessoas trans, a gente está falando de infância também. Do direito de você se conhecer e não de já entrar dentro de uma identidade pré-formatada, de um jeito certo de viver sua vida, seu gênero, de existir na sociedade. Então, a gente precisa dar voz para as crianças, ouvir o que elas têm a dizer sobre si, sabe? Então, se ela deixar espaço para brincarem de formas diversas, para interagirem de formas diversas e não criar já crianças para serem pessoas doentes e violentadoras. Quando a gente fala de estupro no Brasil, a gente não fala só daquele cara maníaco, psicopata, que pega uma pessoa, amarra e estupra ela. A gente está falando de namorados também, de estupros dentro de relações conjugais entre pessoas que se conhecem, se amam, estupros feitos por pessoas que nem imaginam que estão estuprando alguém, sabe? Simplesmente a pessoa estava dormindo, fui lá, encostei, comecei a transar com ela sem que ela tivesse acordada, mas como a gente é namorados, tudo bem, né? Tudo bem não, sabe? Consentimento, a gente não fala de consentimento. A gente não fala... Essa é a própria ideia quando a mulher fala não, significa sim. Quando ela sente dor, significa prazer. Sabe? Tudo isso a gente precisa falar e precisa falar desde criança. Isso é ensinado desde criança. Isso é ensinado quando você fala para o menino que ele não pode chorar porque ele é menino. Ele tem que dar conta de lidar com as emoções, com os medos, com as angústias. Ele tem que dar conta de ter reações violentas a tudo. Então o mundo é violento contra mulheres, mas a gente não ensina mulheres a se defenderem de violência. A gente não ensina elas karatê desde criança para elas abaterem no infeliz que tentar estuprá-las, passar a mão nelas na balada, no metrô. Sabe, a gente ensina o quê? Elas ficarem em casa. Em casa é o lugar seguro. Só que em casa é o lugar onde acontecem mais estupros de mulheres no Brasil. Então na rua é violento, dentro de casa é violento. Qual que é o lugar? Não tem lugar. E não ter lugar, te mostrarem o tempo inteiro que não tem lugar, é também te manterem controlada. É o tempo inteiro dizerem para você que qualquer lugar onde você esteja, você vai estar a perigo. Então você tem que estar sempre a posto, sempre com a guarda levantada, ou então a culpa vai ser sua pelo que acontecer. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter dividido essa mesa brilhante com a Djamila. Cada vez que eu vejo ela falando, assim, 1000 ideias na minha cabeça, 1000 coisas que eu preciso voltar a pensar. E muito feliz de ter falado para vocês. Obrigado. Respondendo a pergunta aí, já finalizando, acho que só existe lugares numa sociedade que é racista, que é machista, né? Então, quando a gente pega a foto, por exemplo, que é chocante, não sei se vocês viram, da turma de medicina das universidades, e você pega um grupo de garis, né, todos brancos, todos negros, né? Então, só existe lugares numa sociedade que é racista, que é machista. E é necessário a gente desnaturalizar isso, é necessário a gente começar a refutar esse mito da meritocracia, né? Tá lá por mérito, e ninguém está aqui dizendo que a pessoa não teve que estudar para passar na USP. Teve, né? Mas na maioria das vezes esse cara, ele estudou em escola particular,
ele come bem, que é importante, ele vai para Disney. Eu falo, amigo, se não passou aí também, né, com tudo isso na tua mão, pelo amor de Deus, né, essas facilidades você não passar. Então, a entender que o porquê que essas desigualdades existem. A gente precisa aprender a desnaturalizar isso, porque é sempre, mas quem quer consegue. Ah lá o Joaquim Barbosa, né? É sempre assim, ó lá, fulano, que é uma exceção que comprova a regra. Se nós somos maioria da população, por que a gente tem um ali, outro lá, outro acolá? E se a gente olha, as terceirizadas da USP são 90% de mulheres negras. É porque elas escolheram estar naqueles lugares, né? A gente tem que começar a questionar o que a gente entende por escolha. A gente tem escolha, de fato, numa sociedade desigual? Né? Quais são as escolhas concretas que a gente tem? Né? Então, mesma coisa a questão da maternidade. Quais são as escolhas que a gente tem para não ser mãe numa sociedade onde o aborto é criminalizado? Numa sociedade onde existe, e que contribui para a maternidade compulsória, que existe a construção de que para ser mulher completa você tem que ser mãe. Ah, mas só é mãe quem quer. Né? É a desculpa. Então, a gente sempre trata essas questões no âmbito da escolha e não faz o debate sério da forma como tem que ser feito. E no Brasil, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, a gente não enfrenta, mesmo grandes pensadores não fazem o debate racial, não fazem o debate de gênero, tratam essas questões como perfumaria, como se diz na academia, como se fossem assuntos menores. E a gente tem que estar o tempo todo mostrando que esses lugares que foram impostos para nós, a gente não quer esses lugares, são os lugares da subalternidade, os lugares da violência, e que não foram lugares escolhidos por nós. Né? Então, a gente precisa lutar de fato para que a gente possa ter uma sociedade de escolhas. Então, o que a gente está falando aqui, eu e a Mara, é que a gente quer que esse modelo de sociedade não nos serve. E que, para além de uma crise institucional, que as pessoas falam em crises institucionais no Brasil, eu acho que a gente vive, na verdade, uma crise civilizatória. Porque o que a gente tem não é civilização, é barbárie. Num país como o nosso, onde a gente tem esse número altíssimo de violência contra a população negra, contra mulheres, contra pessoas trans, a gente vive uma situação de barbárie. Que civilização é essa? A gente precisa repensar nossas bases civilizatórias. E precisa repensar e construir outras bases civilizatórias, porque a nossa civilização foi construída no sangue, na violência, nos assassinatos, nos estupros. Então, é necessário a gente repensar essas bases para que a gente possa pensar que país que a gente quer. Então, a gente tem que discutir as crises institucionais, mas a gente tem que discutir, sobretudo, essa crise civilizatória que a gente vive. E agradeço, Amara, incrível estar com você, aprendo muito. E é isso. Obrigada. Agradeço muito a interação do público, o debate, principalmente as nossas queridas panelistas. Maravilhoso ter vocês aqui. Passo a palavra para o nosso querido Rodrigo. Aos informes. Obrigada, gente. Obrigado, Mari.